Fala, E aí, meu meu querido! querido? Beleza? Show de bola, cara. Vamos pra mais uma? Mais um episódio. 2 convidados de peso aí hoje. Essa pra galera hoje tá grande, conversar né? com a gente nessa resenha. Bom, vamos apresentar aqui então o André, que tá aqui com a gente, proprietário da Master. E junto tá o Vanderlei Dalla Corte, Famoso Dala. famoso Dala, executivo Certo. comercial aqui da nossa unidade de Novo Hamburgo. A ideia, André, aquilo que a gente estava comentando, é um bate-papo, tá? Então, trocar uma ideia, entender um pouquinho quem é o André, como é que surgiu a Master Equipamentos, como é que surgiu a relação do André com a Master. E, claro, nada mais, nós somos um software de gestão, né? Gestão em minutos. Então, dá a aula do que tu sabe dar. Tranquilo? Ok. Vamos lá. Meu nome é André da Rocha, eu tenho 55 anos, tenho formação na área de tecnologia mecânica focada em calçado, né, MBA em marketing e gestão empresarial. Eu quando saí da escola técnica, eu sou formado no Liberato, sou graxeiro, né, como o pessoal que é da Liberato fala. Eu sempre tive envolvido com máquinas, né, teve um período entre 92 e 95 que eu estive envolvido com produção de calçados, né? Eu trabalhava na área de gestão de produção e gestão de qualidade. Em 95 eu fui para Israel por 3 meses para fazer um treinamento para uma empresa que se chamava Orisol na época, que abriu uma unidade no Brasil. E trabalhei nessa empresa há alguns anos, depois saí em 98, tive envolvido com o setor de calçados também nesse período. Em 2006 eu passei a ser o sócio brasileiro dessa empresa, né, da Orisol do Brasil. Eu era responsável pelos negócios de toda a América, desde o Canadá até a Argentina. Nós tínhamos escritório nos Estados Unidos, o nosso grande cliente lá era a New Balance, que tem fábrica nos Estados Unidos. E com algumas mudanças que houveram na gestão da Orisol, eu resolvi começar a procurar algumas alternativas, né? E aí surgiu em 2018 a oportunidade de adquirir a Master, né? Os fundadores queriam vender a empresa, que não tinha segmento na família, né? E em 5 de fevereiro de 2019 nós assumimos a empresa, né? Eu digo nós porque a minha esposa me ajuda até hoje, principalmente na parte de comunicação, né? E gestão de pessoas. E a gente começou daí, primeiro reconhecer o terreno, entender como funcionava. Eu já conhecia a Master, né, anteriormente. É uma empresa que, quando a gente adquiriu, já tinha uma cultura muito consolidada, porque uma empresa, na época, ela tinha 49 anos quando nós adquirimos, né? 48, na verdade. E é uma empresa que tinha uma cultura muito consolidada, né? E basicamente o que a gente começou a fazer foi fazer um ajuste de cultura, começando pelos produtos, em 2019. Em que a gente fez algumas pesquisas, desenvolveu algumas tecnologias novas, diferentes, para começar o ano de 2020 numa situação bem interessante. Nós estávamos começando o ano muito bem. Na teoria ia ser... E aí, dia 20 de março, nós entramos no modo sobrevivência, né? Eu lembro que a gente foi para casa na sexta-feira, dia 17, e aí às 7 da noite saiu o decreto em Novo Hamburgo que nada iria funcionar na segunda. Aí no sábado a gente teve que avisar, colocamos todo mundo em férias por 10 dias. Eu fui para a empresa na segunda para começar a ver de quem a gente ia receber para saber para quem a gente ia pagar. Sim. Porque o processo era mais ou menos esse, né? Aí teve aqueles primeiros 10 dias para definir o que fazer, né? Nós ainda tivemos um ano razoável em 2020, apesar de todo o processo, e 2021 aí foi um ano de crescimento, né? Nós tivemos um crescimento entre 2019 e o fechamento de 2022 de 110% em vendas. Caramba! Parte Você disso. num ano de sobrevivência, né? Num ano de... Na verdade, 2020 foi o ano que não cresceu tanto, mas lá de 19 para final de 22 foi 110%. E parte disso foi aumento de preço, porque tudo aumentou, né? E parte disso foi aumento de produtividade e produto, né? Então, foi um período, né, eu sempre digo que foi um período de grandes emoções, né, porque tu saiu de um ponto que tu não sabia se tu ia ficar de pé, né, para um ponto onde tu teve um aumento de vendas, né, muito grande.
E isso não é uma coisa simples e não é uma coisa que eu sempre digo que seja boa num curto prazo, né? Porque em cima disso tu precisa ir ajustando as estruturas, né? Eu lembro que em julho de 2020, que nós conversamos, nós decidimos trocar o ERP durante a pandemia. No meio do fogo cruzado. Exatamente. Nós achamos agora é hora de fazer, né? Porque a gente via que o que a gente tinha lá trabalhando, ele tinha algumas limitações e nós precisávamos de uma solução. E eu lembro que eu coloquei para o Vanderlei um desafio que assim, temos que fazer tudo online. Né? Aí nós fizemos todo o treinamento pelo Teams, né? Eu acho que foi muito produtivo. Gravado, né? Gravado, é. E aí, dia 2 de dezembro de 2020, nós rodamos o sistema. 6 meses. 6 meses praticamente. Né? E teve um período de transição aí de 90 dias que a gente construiu internamente e a partir daí foi desenvolvendo o trabalho. Né? Então, foi um período, né, que a minha esposa sempre disse que se a gente soubesse que ia ter pandemia, se a gente realmente teria decidido de comprar a empresa. Né? Ela pergunta isso. Eu disse, olha, a gente não tem como prever agora. Eu posso dizer que a questão de adquirir uma empresa que tem uma marca consolidada, que tem uma boa base, né, que precisa só ser rejuvenescida, né, é um desafio bem interessante, né, porque tu vê que tem uma parte da equipe, né, pequena que acredita, tem uma parte pequena que acha que não vai dar certo e a maioria no meio que se junta àquele que tem a tendência de funcionar, né? Então, uma das coisas que eu lembro, quando nós chegamos na empresa, tinha uma sirene que tocava às 7h30, às 9h, às 9h10 e ao meio-dia. Depois de 2 semanas lá, minha esposa disse assim, eu não aguento mais essa sirene. Eu disse para ela, é chato, né? Ela disse, eu vou mandar desligar. Eu disse, tá bom, manda. Nós passamos 10 dias, né, ouvindo reclamação do pessoal, porque como é que eles iam saber a hora de começar a trabalhar, a hora de tomar o café, de parar o café. Né? Cultura lá. Cultura, cara. exatamente. É um negócio muito forte. Né? E basicamente o que a gente teve que fazer nesses anos foi fazer esse ajuste de cultura, né? Onde se procura dar mais autonomia para as pessoas, né? E ao mesmo tempo mais responsabilidade, né? Toda a nossa área, a questão de equipe, nós trocamos mais ou menos 10, 12% da equipe, né? Que é bem pouco, mas né? é pouco, sim. Basicamente essa troca foi nas áreas de PCP, gestão de materiais, né? Alguma coisa na área comercial. Na área de produção teve alguns novos que vieram porque alguns antigos quiseram se aposentar. Mas assim, no todo, não dá mais que 12%. É um turnover normal de uma empresa. Se fosse levar em consideração Exatamente. uma compra, seria muito maior. 10, 12 já é um turnover natural. A empresa continuou girando o mesmo fluxo, crescendo e tendo o mesmo... Exatamente. Né? A ideia foi justamente uma crença que nós temos é de que uma empresa que tem 50 anos, nós compramos ela era 48, ela tem muito mais virtude que defeito. Né? Porque ela não teria durado tanto tempo, né, se não tivesse mais virtudes. Né? Claro que é aquela coisa, né? A empresa ela é muito o retrato da sua liderança. Se a liderança envelhece, para de evoluir, a empresa com o tempo vai perdendo também essa capacidade. Né? Então a aquisição da Master para nós foi muito um desafio de fazer esse rejuvenescimento e ao mesmo tempo conseguir manter, né, aquela parte positiva e as virtudes da cultura antiga. Essa é o desafio. Exatamente. Porque geralmente quando se acredita que montar uma empresa do zero é difícil e comprar uma empresa que está rodando é mais fácil. Não, muito pelo contrário, né? Muitas vezes quando está comprando uma empresa, tu tem que pensar diferente do que vinha pensando, mas mantendo alguns paradigmas que já tinha, porque tu pode quebrar e ser um buraco muito maior, né? Sabe que eu acho que a questão está um pouco em termos de tamanho de investimento e risco, né? Porque, na verdade, o que acontece? Quando se inicia uma empresa, né, tem todos os processos para ser construído, a equipe para ser construída, mas normalmente é um investimento menor, que ele vai construindo ao longo do tempo. Né?
Uma empresa que é comprada, normalmente o investimento inicial é maior, porque já está lá, ela tem o seu valor, né? E tem o processo de ajuste da cultura. Então, eu acho que os dois têm um nível assim de ajuste, depende muito do perfil. Eu, sinceramente, se hoje tivesse que fazer de novo, entre comprar uma empresa existente e abrir uma do zero, eu gosto da ideia de comprar uma empresa existente. Assim como a minha casa eu comprei uma casa de 30 anos, 25 e reformei. Reformou. Melhor que tá. dizer. Então, é um pouco de perfil isso. Né? Mas claro que precisa ter paciência, né? Porque é uma empresa que começa do zero, muitas vezes tu tem mais facilidade de implementar coisas novas, né? Porque elas ainda não existem, vícios, não tem seus vícios. Né? A empresa que já tem a sua maneira de funcionar, né? Então tu precisa às vezes sentar e analisar o que já evoluiu, porque senão tu pensa assim, mas não dá certo, não anda, não. Tu precisa fazer esse balanço de tempos em tempos, né? Para ter aquela descomprimida, assim, sabe? Porque senão fica uma coisa muito pesada, né? No sentido de resistência. Né? Porque a resistência, ela realmente... E ela é muito... ela não é uma resistência explícita, normalmente. Ela é uma resistência nos detalhes, tá do dia a dia. Ninguém fala, né? Ninguém fala, ninguém... É nas pequenas ações, né? Exatamente. Mas eu também acredito o seguinte... Isso foi um aprendizado para mim na compra da Master. Cada área tem o seu timing para mudar. Né? Por exemplo, a gente começou por produto, por quê? Porque a área comercial dizia que nós precisávamos renovar o produto e ser mais competitivo. Então assim, o mercado está dizendo que tu tem que mudar. Não adianta tu resistir ao mercado. Né? Aí quando veio a pandemia, nós conseguimos fazer uma mudança na área de compras. Por quê? Porque uma das coisas que tinha na Master era assim, só compra o que a engenharia homologou e não traz nenhuma opção diferente. Né? Quem tinha que trazer era a engenharia. Né? Na pandemia a gente teve algumas dificuldades, que foi, alguns produtos aumentaram muito o preço, então obrigatoriamente tu tem que mudar, e outros desapareceram do mercado. Né? E compras tinha que entregar o que ela precisava para poder produzir. Consequentemente, a engenharia passou a ser atropelada. Entende? Ela tinha que achar possibilidade de homologação para poder entregar para o cliente. Não foi, a gente procurou manter padrão de qualidade, tudo, mas não adiantava dizer, não, eu quero esse motorredutor. Não tem. O fornecedor aumentou para 18 semanas a entrega e nós não podemos levar 18 semanas para entregar o equipamento. E aí começa um processo de flexibilização de fora para dentro. Né? Então, o que eu vejo é que cada ano que passou, o ano passado foi na produção que nós tivemos que fazer algumas mudanças. Né? Por quê? Porque como as vendas foram aumentando, a produção virou gargalo. Né? E aí, de novo, o mercado está te dizendo, tu precisa te adaptar ao que ele está demandando. Né? Então... Forçado, né? Tem que fazer. Exatamente. Né? Então, eu acho que esse timing, esse processo, a gente entendendo ele para fazer as mudanças, ajuda muito. E o mercado acaba sendo um grande aliado nesse sentido. Né? Porque ele te dá uma direção, né? Essa direção pode estar ou não alinhada com o que tu quer. Se tiver, tu tem que seguir essa direção. E aí as transformações internas precisam acontecer. Né? Então, isso acaba, de alguma maneira, diminuindo um pouco o conflito e o atrito para a mudança. Não significa que ele não exista. Sim. Né? Mas chega uma hora... o que eu coloco é assim, sempre que a gente, na empresa, discute com a visão do que o cliente precisa, né? Tu despersonaliza. Né? Tu despersonaliza completamente. Tu sai da coisa... o gerente quer ir de produção, quer isso, de engenharia quer isso. Não, é o cliente. Né? Por outro lado, né, a gente tem que conseguir fazer a tradução. Eu tenho uma visão, trabalhando muito tempo com máquinas, que o cliente diz que quer uma coisa, vendas está vendendo outra, e o que ele precisa normalmente é algo no meio. É algo no meio. Né? A questão é conseguir traduzir isso. Né? Porque normalmente quem é de vendas,
né? Tem aquela coisa do fechamento do negócio, Uhum. né? E aí acaba passando por cima de algumas coisas, etapas. né? O cliente tem uma coisa muito de vir já com a solução, não com o problema. Né? E se a gente não para pensar nisso tudo, né, muitas vezes pode acontecer no final de ninguém ficar satisfeito. Né? Sabe? Às vezes o cliente em si não tem consciência da real dor dele, né? Ele acha que é uma coisa, mas... Exatamente. Ainda mais quando a gente está falando, apesar de você ser equipamentos, é projeto. Você vende um projeto, você vende algo que existe algo pré-pronto, mas vai ser projetado de acordo com as características dele. E aí muitas vezes o cliente vem com esse interesse, eu quero, tem que ser desse jeito. Aí mas você tem que explicar para ele que não, peraí, mas se eu fizer assim, vai ter problema por causa disso, disso, disso. E muitas vezes na etapa comercial isso pode até afastar o cliente fala, não, o outro falou que dá. E aí tem todo esse trabalho no meio do caminho. Sabe que esse é um ponto interessante na questão da relação, porque a Master, eu digo que ela tem uma característica de engenharia na sua história, que é algo que é muito difícil de administrar, de gerenciar, mas que, se bem gerenciada, é uma grande vantagem competitiva. Ela é uma empresa que, trabalhando no setor para máquinas para curtume e para calçado, o que acontece? No calçado, são equipamentos mais standards, de série. No curtume, praticamente 80% é equipamento customizado. Sim. Então, conseguir administrar essas duas áreas, né, com uma sinergia boa, né, isso aumenta muito a tua capacidade de criação e de compreensão do que o cliente precisa. Né? Mas é um desafio. Né? Porque o curtume, a gente fala de equipamentos grandes, né? É um dos grandes nossos hoje desafios que a gente tem conversado para conseguir evoluir mais ainda no PCP, que é o seguinte: nós hoje temos equipamentos que levam 90, 120 dias para serem produzidos e equipamentos que levam 20 dias. Né? E a gente está criando algumas ferramentas internas para conseguir planejar e programar isso. Né? Inclusive, eu fiz um desafio para a Fevale, né, na área de mestrado deles, que eu queria construir um sistema, não é um software, eu quero construir um sistema de gestão disso e ver como eu boto isso dentro do ERP. Né? Uma metodologia. Uma metodologia, né? Perfeito, exatamente. Né? Porque eu acredito que a gente conseguindo fazer isso, nós temos uma vantagem competitiva bem importante. Né? E está se conversando para ver se a gente acha esse caminho. Legal. E assim, até para quem eventualmente não conhece a Master, então a Master é focada em máquina para curtume e para indústria calçadista. Exatamente. Né? Ela nasceu, né, para a indústria calçadista em 72, né? E aí eu acho que fazem uns 35 anos por aí que ela começou também a fazer equipamentos para a área de curtume. Né? E muito focado em aquecimento, né, transporte, né, ventilação, né, todos esses processos que são inerentes à indústria do couro e do calçado. Né? Sim. Então, e no couro a gente trabalha tanto na parte de ribeira, que é o couro lá antes de tirar o pelo nele, quanto na parte final de acabamento propriamente dito. Né? O calçado a gente está muito focado na parte de montagem de calçado, né, linhas de montagem de calçado, e na parte também de produção de sola de EVA, né, que são equipamentos complementares às injetoras de EVA, né, que fazem EVA injetado, que é um produto que está sendo muito usado no calçado. Nos últimos 10 anos ele evoluiu muito por causa de conforto, leveza, né, o EVA, então esse é um projeto que tem evoluído bastante conosco. Legal. Acho que o fato ali da Master, né, até vou lembrar aqui o passado nosso, né, André, 2020, né, falaste aqui muito bem sobre a questão de desafio, né, de adaptar a empresa para o novo cenário. Um fato lá no passado que a gente conversou muito, todas as empresas no momento lá tinham parado por causa da pandemia, né? Todas elas deram, não investimento mais, vão esperar a pandemia passar, vão tomar decisão. E algumas empresas, não, assim, olha, agora é o momento de eu fazer a transformação digital, buscar melhoramento dos processos. E foi naquele momento que o André me chamou, né? E a gente teve aquela conversa, pensando que o cenário estava todo parado, e o André, não, eu vou apostar mesmo na melhoria dos meus processos, na certeza que ia dar certo, né? E era um desafio, porque a maioria das empresas parada e não tinha essa presencial que a gente, né, tem hoje. E, na verdade, continuou esse trabalho, né, em outros
outras frentes aí de fazer implementações de sistemas totalmente remoto. E na época foi esse cenário que a gente tinha desenhado, né? Vamos colocar um desafio, e eu me lembro que o desafio foi, a gente apresentou um escopo de trabalho, e disse, não, agora com esse modelo a gente quer fazer mais rápido, mais focado, né? Para que possa realmente entregar esse projeto mais rápido. E foi um desafio nosso, né? Tanto a equipe interna aqui como a equipe lá, todo mundo enganjado nesse processo, né? E conseguimos ali fazer uma entrega rápida, Sim. no menor tempo, né? E o escopo foi vencido ali, superado, né? E o interessante é assim, ó, um dos desafios nossos era uma parte na área comercial, né? Porque o sistema que a gente usava, ele tinha algumas limitações para te construir propostas, né? E na produção, porque o processo que a gestão anterior usava era o seguinte, tu tinha lá a matéria-prima no almoxarifado, aí tu gerava um rancho, né? E isso desaparecia. Simplesmente Estoque saía mesmo. de lá e desaparecia. Só aparecia de novo Tudo acabado na ponta. o produto acabado na ponta, né? E o problema disso é controlar custo, ainda mais quando tu quer crescer, né? Tá? E aí, vamos dizer assim, ó, não foi só implementar um sistema com ferramentas diferentes, foi implementar um processo de trabalho novo, onde tu tem estoque em elaboração, onde tu olha o estoque em elaboração te dá uma ideia se tu vai conseguir entregar o que tu está fazendo ou não, porque ele te dá uma ideia do que está rodando, né? Junto com o crescimento, isso tudo para nós foi bem importante, né? A questão, nós, por exemplo, a gente não tem aquele processo de acompanhar as OPs, né, de maneira, vamos dizer assim, alguém vai fazer 10 peças num dia, né, ele vai lá e lê a OP de cada uma das peças. A gente faz fechamentos 2 ou 3 vezes por semana, né, mais gerais, que para nós é suficiente pelo nosso ciclo de produção, né? Mas o fato de ter as OPs, ela nos dá uma direção para ver se a gente está conseguindo cumprir os prazos. Né? E antes a gente não tinha isso, né? Antes a gente tinha um processo onde, no momento que, vamos dizer assim, a matéria-prima desaparece dentro da produção, né, tu perde completamente a ideia do fluxo, né, de onde as coisas estão. Né? E outra coisa também... Todo mercadinho dentro do estoque lá, que o pessoal fica com Exatamente, isso, né? Então, ali para nós ajudou, foi algo que foi uma mudança de cultura de trabalho, né? Que de alguma maneira foi bastante, vamos dizer assim, aos primeiros 90 dias, né? Inclusive aqui é um ponto interessante, eu lembro que nós discutimos, tanto com a equipe da Cigan quanto internamente, qual é a melhor maneira de fazer a transição, né? E a gente acabou definindo uma coisa interessante. Como a gente tinha pedidos, né, até final de fevereiro, né, quando a gente decidiu que dia 2 de dezembro nós vamos mudar, em novembro a gente tinha pedidos já até final de fevereiro. O que a gente fez? Nós geramos toda a documentação, né, de rancho e tudo naquele sistema antigo, né, e definimos o seguinte: tudo isso nós vamos produzir, né, até final de fevereiro, usando o sistema fazendo aquele processo antigo. Sim. Né? Tudo que começou a entrar de pedido a partir de 2 de dezembro, né, a gente começou a usar o sistema novo. E aí nasceu o ciclo do E aí lá em final de março, meados de abril, isso começou a se juntar. Afunilar. Né, afunilar, e aí as coisas se encaixam. Né? Essa foi o que nós decidimos. Porque nós tivemos alguns clientes anos atrás de calçado que o pessoal decidiu aquela coisa do zero a tudo, começa tudo do zero e, sabe, eles passaram muito trabalho. Eu não queria, né, criar essa situação, até porque no final a gente tem que fazer isso de maneira que o cliente não seja prejudicado. Exato. E aí, desculpa, não, tranquilo. Mas aí entra um ponto, né, você tinha falado atrás, que um dos maiores desafios que vocês tiveram, e enfim, ainda tem, é a questão da cultura, né? Porque, putz, para mudar a forma dos processos, enfim, você tem que vender para as tuas pessoas, né? Cara, o benefício que você vai ter, né, de mudar esse processo, não só o cliente vai ter, mas... É que a mudança do RP é uma mudança de cultura. Total, né? Então a nossa decisão de mudar também foi por causa disso. Né? Porque a gente ela ia ser de alguma maneira um apoio para essa mudança. Eu ia até comentar, aproveitando, formular uma pergunta aqui, André, mas muito baseada no teu perfil.
Eu comento muito, enfim, a gente atua muito na parte comercial, visitando empresas e empresas que estão com potencial de troca de RP e por aí vai. O seu pensamento, e eu costumo dizer muito nas nossas conversas internas, bate-papos e tudo mais, que a indústria é um setor ainda muito old school. Enquanto outros setores estão, apesar de ser um setor muito tecnológico, a revolução industrial é a primeira que balança os mercados, sempre tem esses movimentos, racionalmente falando, geralmente os gestores de indústrias eles são mais linkados ao passado. Até porque, depois você vai contar um pouquinho da história da Master, você já comprou, você comentou que comprou de uma troca de geração e por aí vai. Então as indústrias têm muito esse caminho de seguir décadas. E aí o que se montou lá 30, 40, 50 anos atrás não necessariamente é o que vai levar 50 anos para frente, mas é difícil trocar isso na cabeça de uma pessoa que fundou isso 50 anos atrás. Então a maioria dos gestores que a gente conversa é um perfil completamente ao contrário do André. É aquele perfil que às vezes está trocando de RP por uma necessidade, às vezes é de baixo para cima, de tanto que os gerentes ou a equipe está batendo, não dá mais, não funciona mais. Geralmente o RP é um custo. Isso falando ali, né, que a gente está falando das PMEs, ali, né, das indústrias, claro, que daí quando vai para as maiores, aí já tem um corpo de gestores, já muda um pouquinho a figura. Mas dentro das PMEs industriais, a visão é geralmente ao contrário, né? Tanto não à toa que a gente, quando tem que levar uma referência, leva lá no André da Master e tal, porque o André da aula explica e tudo mais, é uma visão completamente diferente, né, o oposto. E aí entra a mudança de paradigma, entra entendimento da necessidade de um go live em etapas, de um go live parcial, onde parte vai entrar por aqui, depois o resto vai se afunilar lá na frente, como você comentou e tudo mais. Eu acredito que muito, você comentou, da sua experiência pregressa em grandes corporações e multinacionais. Você também, não sei se você tem muita relação com outros empresariados de outras indústrias, você também enxerga mais ou menos essa visão que, olha, geralmente o pessoal está mais amarrado para fazer grandes evoluções e que às vezes esse seu pensamento não é o pensamento da grande maioria, a grande maioria é o RP, é só o sistema que ele precisa tirar nota e controlar o OP, porque senão não tem esse controle. E aí é os gerentes tentando convencer o corpo diretor a trocar de RP. Você enxerga o mercado dessa mesma maneira também? E se você acha que isso é um potencial de crescimento dentro de uma indústria que está se revolucionando, se vamos dizer, né? Você entende que isso pode ser um diferencial para a Master também, um dos diferenciais que em 2 anos dobrou o tamanho, como você comentou, né? Você enxerga que um dos diferenciais é essa sua visão mais estratégica? Isso é sempre uma coisa difícil de dizer, né? Se autoavaliar, porque né? é aquela história, né? A gente fez isso e deu esse resultado. Talvez se tivesse feito algo diferente, teria dado um resultado maior. Mas eu acho assim, primeiro, a indústria de manufatura em geral, ela tem um paradoxo, né? Assim como o calçado também tem o seu paradoxo. Assim como nós precisamos ter, vamos pensar na indústria de máquinas, né? A gente precisa ter desenvolvimento tecnológico, seja nos produtos que a gente entrega para o cliente, seja no nosso processo de produção, né? E ao mesmo tempo, produção, manufatura precisa de uma coisa que se chama estabilidade, né? Se vocês analisarem os melhores gestores de produção, são pessoas que têm como característica estabilidade, né? Eles procuram segurança, um processo que não faça, né, um eletrocardiograma, né? Por quê? Porque produtividade não é fazer rápido, produtividade é fazer a coisa certa, na hora certa, no tempo certo, né? E isso é uma construção, né? Então, o que eu vejo? Cada vez que vai se fazer alguma mudança, e a gente vive isso todos os dias, eu como gestor da Master, mas também com clientes, quando se quer mudar alguma coisa numa linha de produção, um equipamento diferente, uma maneira diferente de fazer, isso sempre gera um estresse, né? Por quê? Porque as pessoas ligadas à produção, elas têm como características buscar sempre estabilidade e segurança, né? O que é bom, porque isso garante o quê? Um fluxo de produção contínuo, né? E ao mesmo tempo qualidade, né? Porque é consistência, né? E a mudança, tá? Por isso que eu falei no início que a questão de usar o mercado como motivo de mudança é importante, né? Porque tu despersonaliza primeiro e tu dá um motivo para se construir, para se criar uma certa instabilidade até que as coisas funcionem, né? Mas eu posso dizer para vocês assim, quem realmente é um bom gestor de produção, ele não consegue
ter uma vida fácil, né, pessoalmente, por características pessoais, se ele vive num processo constante de instabilidade e insegurança. Ele pode ter momentos assim, né, e ele precisa ter um apoio muito forte, né, de quem faz a gestão, né. Então, o que eu vejo assim? Tá? A mudança de um ERP, de um sistema de trabalho, ela é algo que precisa muita dedicação, tá? E muita clareza, né, da direção da empresa, né, de como ela quer fazer as coisas. Eu lembro que quando nós definimos fazer a mudança do ERP, tinha uma pessoa na Master, estava há muito tempo lá, que era da área de compras, e que conhecia muito bem o sistema antigo, né? E como compras está envolvido de alguma maneira com comercial, com engenharia, com financeiro, eu disse, ele é um centro de informações, e eu convidei ele para ajudar, para liderar a implementação, junto comigo. Depois de 45 dias eu tive que mudar. Por quê? Porque ele era uma pessoa que queria estabilidade. Sim. E segurança. Na verdade, o que ele queria? Ele queria um RP novo que funcionasse com o mesmo processo do antigo. Era isso que ele queria. O que eu fiz? O que eu fiz? Eu peguei um rapaz que trabalhava na engenharia, que conhecia um pouco de rede, né, de sistema, que se formou em mecânica, e que recém tinha sido efetivado de estagiário para funcionário. Eu disse, tu vai fazer isso, e nós vamos fazer juntos, né? E aí a coisa começou a andar diferente, né? E ele hoje é uma das pessoas, a gente está criando mais duas, que é referência para fazer o processo funcionar internamente, né? Quando se tem alguma dúvida de como a gente vai pensar um processo, como a gente vai conectar as coisas, né? E a gente fez um desafio para nós também, que assim, nós não mudamos só a RP, nós mudamos a maneira de fazer a integração da engenharia com a RP também. Isso. Porque antes a gente tinha um integrador que tinha suas limitações, mas funcionava. E essa mudança foi o seguinte, como é que a Master funcionava antes? A engenharia terminava o pacote de desenhos, simplesmente um integrador que descarregava aquilo para dentro do RP, e aí ia para o PCP, que ia definir tempos, processos e tudo mais. E hoje não. Hoje o integrador, como é que ele funciona? Quando abre quando a engenharia vai lá, agora eu tenho que integrar isso no RP, cadastrar, né? Ele vai abrir uma chapa dobrada, ele vai ter que dizer qual é o processo que vai ser usado para dobrar, qual é o tempo de cada processo, né? E isso desce. Ou seja, a engenharia passou a ter uma função diferente. E o que isso, interessante é o seguinte, nós sabíamos que nós íamos ter nesse processo, né, principalmente no primeiro ano, algumas variações em termos de percepção, porque essa coisa de tempos, ela é uma coisa que, por mais que tu tenha tempos de produção, alguns padrões, né, ainda depende muito de quem, né, porque a gente está produzindo equipamentos muitas vezes customizados, é uma peça nova, né. E o que a gente fez o ano passado? Nós passamos o ano, com todos os equipamentos que a gente produziu, a produção confirmava os tempos e a gente comparava com o que estava cadastrado. Exatamente. Não deu 10% de diferença. Tá? O que deu diferença foi entre setores. Às vezes a engenharia dizia que eu ia gastar 15 minutos na preparação, eu estava gastando 10 e na solda, na caldeiraria, a engenharia disse que eu ia gastar 20 minutos, eu estava gastando 30. Mas na soma, isso fechava. E o que a gente começou a fazer agora? O alinhamento por área de produção. Mas eu tenho um princípio de gestão que é assim, eu começo sempre pelo número grande. Sim, grande. Quando o número grande, tá, não me parece um número confiável, eu começo a descer. É diferente de contador, né? Contador normalmente começa pelo número pequeno, né? E isso me ajuda muito pela velocidade, né, de trabalho para a gente fazer as análises, né? Então, para nós, o que foi bom isso? Eu sei que o nosso custo no sistema, se essa diferença ali na produção lá
está dando mais, às vezes 10% para mais, às vezes para menos. no- Na mão de obra, a gente sabe que a questão do custo está sob controle. Sim. Né? Ou seja, o custo que a gente tem, ele é um custo confiável no sistema. Né? Ok, eu posso usar ele para fazer preço de venda. Né? Agora, o que pode acontecer é o seguinte, ele está alto porque eu não sou eficiente. Bom, eu tenho que melhorar a minha eficiência. Né? Então, a gente sabe que alguns equipamentos a gente tem um nível de eficiência bom, em outros não. Mas tudo isso baseado... Até interessante quando eu vou pedir eu estou com uma pessoa de compras, eu vou... Verifica a informação tal no sistema. O caminho que ele faz é um. Quando eu estou no meu computador, o caminho que eu faço é outro. Por quê? Porque o meu viés é mais gerencial e comercial. Né? O dele é um viés de compras e engenharia. Então, por exemplo, eu vou explodir a engenharia. Eu nunca faço isso. Assim, 90% do que eu uso no sistema tá ligado à estratégia de preço e ranking. 90% do que eu uso é aquilo ali. Né? E na parte de PCP, como eu acabo me envolvendo, não com o dia a dia, mas a gente tem uma reunião semanal, né? Que eu faço? Nessa reunião eu listo todos os pedidos que tem confirmados, a gente verifica se está tudo isso programado, se está tudo andando. Né? E na comercial é a lista de tudo que tem orçamento e o que precisa para fechar. Entende? Mas assim, isso são vieses que vão sendo construídos. Né? E que tem que ter uma equipe na empresa que puxa isso, porque a tendência é sempre fazer paralelo. É sempre... eu tenho uma... Tanto é que o nosso... Eu tenho um sócio, que é o Neuri Paim, que ele já era sócio da Master. Quando eu adquiri as ações do seu Raul, não as dele, e ele é diretor comercial. E ele tinha uma maneira de administrar a questão das vendas, né, que a gente estava usando, uma planilha lá. E aí o que aconteceu? Quando eu comecei a ir pelo sistema, eu vi que não batia. Eu disse assim, Neuri, eu vou começar a usar o sistema. Então, assim, ou tu atualiza a tua planilha ou tu vai ficar para trás. O meu foco é o sistema, porque tudo passa por aqui. Então, esse é o dado que eu vou levar para definir orçamento de compras, para definir produção e tudo mais. É por aqui que a gente vai. Exatamente. Porque tudo tem que passar por ali. Processo, né? Isso aí. Se você começa por linha paralela, qual é a garantia que aquele dado tá correto? Isso mesmo. Mas é uma coisa de familiaridade, né? A tendência, mas eu não tenho informação tal. Esses dias ainda a gente conversou com o pessoal que faz a parte de fechamento lá dos pedidos para faturar. Tá faltando uma informação assim. Fala com a Cigam para customizar um relatório e resolver isso. Entende? Porque daí tu vai... Porque cada área precisa de alguma informação. Então, não tem um relatório específico, faz um... Né? Para que tu possa dar andamento. Né? Então, vamos dizer assim, voltando para a tua questão em si. Tá? Primeiro, tá? A questão do ERP, ela tem uma questão de estratégia importante. Né? O que eu quero de informação, né? E como eu quero fazer a gestão do meu negócio. Eu acho que essa é Nós mudamos o ERP porque a gente queria melhorar a parte de gestão industrial, né? E melhorar as informações gerenciais. Né? Esse é o principal foco. Né? Então, a partir daí, né, a gente começa a implementar e dizer, como eu tiro esse dado do sistema, como eu encontro essa informação no sistema. Né? E aí tu começa a trabalhar o processo. Né? Acho que você foi muito feliz quando você falou mudança de RP, mudança do sistema de trabalho. Porque é isso, né? Por isso que é estratégico, né? Porque, as pessoas estão acostumadas a fazer um negócio de um jeito, mas não necessariamente é o melhor jeito. E aí, quando, às vezes, no momento comercial, né? Eu gostei desse sistema e tal, e na hora de botar para rodar, a pessoa, puxa, mas eu gostava do jeito que eu fazia. Ou da planilha que eu tinha, ou de uma tela no sistema antigo. E aí, acho que essa resistência, que aí entra em cultura também, acho que é um dos maiores desafios na hora de implantar RP. Mas o que você falou é isso, né? Não é mudança de RP, é mudança do sistema de trabalho. Por isso que a pessoa tem tanta resistência, porque ela está mudando o jeito dela trabalhar. Exatamente. Mas sabe que a questão da resistência, primeiro assim, todos nós temos algum tipo de resistência à mudança. Ser humano em maior ou menor grau. Por quê? Porque assim, a nossa tendência é a zona de conforto. Né? Alguns mais, outros menos, mas essa é a tendência. Por quê? Porque zona de conforto significa eficiência energética. Vamos combinar, né? Sabe? Eu tô
né, com a minha energia, e a natureza é assim. Né? O que acontece? O que eu acho que é importante, por exemplo, quando nós fizemos uma mudança comercial, né, na área, quando nós mudamos o sistema e a área comercial foi mudando a maneira de trabalhar, né, de fazer as propostas e tudo mais, com algum outro caminho. Primeiro foi uma coisa muito forte, assim, mas está faltando isso. Eu disse, tudo nós vamos resolver. Nós vamos construir isso. Aí eu tenho uma premissa de gestão que é assim, tudo que a gente for fazer tem que ter 3 características. O que precisa ser feito, quem é o responsável e qual é o prazo. Essas 3 coisas básicas. Isso é tão forte na equipe hoje que quando eu peço algo para alguém, qual é o prazo? O que tem quando? Ele já disse assim, mas esse prazo eu não vou conseguir, a não ser que eu deixe fazer outra coisa. Aí eles começam a negociar. Mas essa é a maneira da gente se organizar. Né? O que é bom, porque eles negociando quer dizer que estão se comprometendo com a demanda. Exatamente. Né? Porque o que eu vejo é assim, quando tem um responsável, tu sabe para quem tu vai te dirigir para resolver aquilo. Quando tu sabe o que precisa ser feito, isso está claro, né? Quem é o responsável sabe para quem pedir ajuda muitas vezes. E quando tem um prazo, dá segurança disso. Não, vai chegar lá e eu vou ter isso para funcionar. Ou alguém vai vir dizer antes, vai dizer, olha, tá difícil para cumprir aquele prazo, preciso de ajuda. Sim. Né? Isso vai fazendo com que o processo vá dando uma certa confiança, né, em todo mundo. Né? Porque nós tivemos assim, a gente implementou o SIGA dia 2 de dezembro de 2020. E o que a gente viu? Começou rodando bem. Quando chegou lá por fevereiro, nós começamos a rodar as OPs para março, né, porque nós tínhamos feito a transição. As OPs novas, né? Começou a dar problema. Por quê? Porque carregou o servidor, né? Sim. Mais gente usando. Entendeu? E nós lidamos com aquilo durante praticamente 6 meses, né? O que nós vamos fazer? E eu estava me recusando a comprar um servidor. Por quê? Porque eu acho que comprar um servidor é olhar para trás. Sim. Né? E aí a gente fez a migração para a nuvem. Para nuvem. Né? Exatamente, na época. Né? Eu lembro que a gente fez alguns testes, funcionou tudo e nós fizemos a migração. Né? E a ideia é migrar todo o resto que tem para a nuvem lá com o tempo. Um piloto bem legal. Legal. E isso realmente melhorou muito o resultado. Né? A questão da migração para a nuvem, ela, além de facilitar o acesso em qualquer lugar, né? Porque antes para a gente acessar tinha que entrar numa VPN que entrava na nossa rede, sabe? Todo esse processo, né? Para vocês terem uma ideia, o RP anterior que a gente tinha, né? 2, 3 vezes por mês tinha que reiniciar o servidor, o que é muito comum nas empresas com RP, né? Porque o servidor vai sobrecarregando e tudo mais. A gente implementou o SIGAN, né, foi bem nos primeiros 3 meses, aí começou a sobrecarregar a questão das OPs, MRP e tudo. Roda MRP aqui. E aí a gente começou a ver que virou um gargalo. Né? Então, o momento que foi para a nuvem, hoje na verdade isso tem um problema, né? Porque tu nunca mais dá problema. E quando dá, que é um índice muito pequeno, vira um caos. É um caos. Entende? Quando o pessoal vem para mim esses dias, teve um dia, eu acho que o pessoal estava em manutenção, um dia de manhã cedo, né? Que não estava, acho que 7h30, né? O meu cigano não está funcionando, o meu também não tá. Aí eu cheguei pro Paulo, né, que é o financeiro lá, porque ele normalmente contata aqui, ele ou o Bruno, né? Sim. Eu disse assim, nós fizemos um contrato de 98,5% de disponibilidade, né? Aí nós fizemos uma conta rápida, eu disse, ainda está no e-mail dele, está bem longe do e-mail, eu disse, então tá bom. Então está dentro do Mas é engraçado, porque aí volta o exemplo que eu estava colocando, poucos diretores têm essa maturidade sequer de analisar o contrato e lembrar que tinha 98,5% de disponibilidade, ou a maturidade de fazer o cálculo para saber se está num e-mail, né? E é muito relacionado a pessoas, né? É muito mais fácil na onda não, mas tá um caos. Tá, mas quantos problemas tiveram? Quantas ações tiveram? Vamos olhar os números aqui. Muitas vezes em reuniões de projeto a gente faz isso, né? O cliente tá, às vezes, mas olha só quantos problemas eu tenho. Vamos olhar o gráfico todo. Tu tem aqui uma demanda de 100%. 99,5% a gente atende na primeira hora, né? Do problema. 0,5% acaba levando mais de 4 horas. Tudo bem, acontece, mas
poucos gestores têm essa maturidade, essa visão de entender, olha, vamos analisar, vamos botar a bola no chão, vamos entender isso aqui com mais calma, né?